Boa noite, meus queridos irmãos. Espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos iniciando esse novo modelo online, onde nós não podemos estar juntos. Eu estou gravando aqui da igreja. Quando eu entrei, eu vi aquelas cadeiras vazias, aí acaba tendo aquele sentimento, que está faltando cada um de vocês aqui. Vamos continuar a nossa caminhada em Atos, estudando o livro de Atos. Antes de começarmos o nosso estudo, eu queria estar orando com você agora nesse momento, para que Deus possa abrir o nosso entendimento aí, que a gente possa realmente ouvir essa mensagem com o coração. E vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, te pedimos que o Senhor abra o entendimento, abra o nosso coração, para que a gente possa ouvir essa mensagem, Deus, e ela faça diferença nas nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por todo o seu cuidado com cada um de nós, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então vamos iniciar a nossa leitura do capítulo 10, de 1 a 8, para a gente poder entender um pouquinho desse texto aí, um pouquinho da história desse homem. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia,
um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Continuando a leitura agora do 9 até o 16. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E o tema que nós separamos aqui é piedoso e temente a Deus. O que é piedade? E qual que é a definição dessa palavra piedade? O que é temer a Deus? E só isso é o suficiente? No capítulo 10, no começo dele, nos versículos iniciais, nós vemos a história, a figura de um oficial romano. Um comandante de uma centúria. A centúria seria um grupo de 100 soldados que pertencia a uma corte chamada italiana. Uma corte seriam 10 centúrias, totalizando 1000 soldados. O que Lucas usa, por que Lucas usa essas características para identificar que ele era um oficial importante dentro da região que ele ocupava ali. Mas logo em seguida, Lucas cita algumas características dele que chamam muito a atenção, mais do que o cargo que ele ocupava. Ele era piedoso e temente a Deus. Então, para que a gente possa entender o que é ser piedoso e temente a Deus, vamos dar uma olhadinha também nos fazer um sobrevoo aí sobre o contexto da história que se aconteceu ali. Deus, falando com Cornélio em oração, no meio da oração, ele fala que pede para que Cornélio mandasse buscar Pedro, para que Pedro pudesse falar sobre o Evangelho, sobre Jesus. E no mesmo momento que Cornélio recebe essa mensagem de Deus, Pedro também recebe, porque Pedro ele tinha todos os costumes religiosos dos judeus e era proibido para um judeu entrar na casa de um gentio, uma pessoa que não fazia parte da religião ou do grupo seleto deles. Então, do mesmo modo que Deus falou com Cornélio ali, ele fala com Pedro e usa alguns exemplos para quebrar esse bloqueio que Pedro tinha, esse paradigma, essa situação que bloqueava ele de poder estar com Cornélio, né? E aí, quando Deus fala com ele, ele automaticamente obedece a Deus, ele vai ao encontro dos homens que o procuravam, que Cornélio tinha mandado ir até ele, e vai com ele até Cornélio. Uma distância de 50 quilômetros mais ou menos da cidade onde Cornélio estava e onde Pedro estava morando ali. E ao chegar ao encontro de Cornélio, acontece uma situação diferente ali, né? Cornélio se prostra diante de Pedro. E Pedro, logo de cara, fala para ele: eu sou um homem como você. Então, levante-se, você não precisa fazer isso. Eu sou uma pessoa igual a você. E Pedro entendeu. E Pedro, naquele momento, reconhece que Deus não faz acepção de pessoas.
que ele estava ali para falar do evangelho para Cornélio. E ele começa a pregar o evangelho para Cornélio e todos que ali estavam na casa dele. E quando Pedro está pregando o evangelho, falando da morte de Cristo, da ressurreição, as pessoas que ali estavam se arrependem e o Espírito Santo de Deus passa a habitar sobre eles. E logo em seguida eles são batizados. Olhando para a vida de Cornélio, nós vemos um homem bom, cumpridor das regras, religioso, que olhava com amor para as pessoas necessitadas. Mas isso é o suficiente? Nós vemos na história que não foi o suficiente para ele ali. Deus, ele cumpria os requisitos, mas faltava alguma coisa. Faltava Jesus. Né? Voltando para o versículo 1, piedoso e temente a Deus. O que é a piedade nesse texto, ou no Novo Testamento todo? A piedade ela é diferenciada, ela não é simplesmente uma questão de bondade. Né? Eu posso me oferecer para ajudar as pessoas, mas eu fazer só para mostrar que eu sou bonzinho, ou simplesmente para fazer igual às outras pessoas, né? Para ser igual às outras pessoas e falar assim, eu tô me oferecendo também. Mas os atos de bondade, de piedade, eles têm que ser mostrados, né? Em atitudes práticas. E em Tiago 1,26 diz assim: se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a sua língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Então, mostrar amor pelas pessoas também é muitas vezes se calar em meio às situações, né? Não falar aquilo que poderia machucar alguém. A palavra tem que ser sempre temperada com amor. Mesmo que a pessoa esteja errada numa situação, ela não quer ela sabe que ela está errada, ela não quer que você confirme, ela quer a sua ajuda naquele momento, demonstrando amor, demonstrando que você está com ela junto nessas situações, né? Então, nós temos que controlar também o que falamos para as outras pessoas. Temer a Deus, nós podemos temer a Deus também por herança. Meus antepassados me ensinaram assim e devo me manter fiel às regras que me foram passadas. Eu temo a Deus por achar que aquilo é certo, né? Em Colossenses 2,8, Paulo diz assim: não permitam que os outros escravizem vocês com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Então nós podemos entender a Bíblia, conhecer ela de ponta a ponta, podemos ser maiores teólogos da história da nossa época, mas se a gente não tiver Cristo dentro do nosso coração, viver uma vida de devoção, é a mesma coisa que uma filosofia vazia, né? Não poder participar desse reino de Deus, né? O mais importante que Cornélio ele realizava ele tinha todos os requisitos necessários. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele cumpria todos os ritos, mas faltava o mais importante para ele, faltava Jesus Cristo na vida dele, faltava ele ter um encontro com o Salvador, faltava ele ter essa aproximação do Evangelho, a palavra de Deus ser dita para ele ali. Ele não tinha noção do sacrifício que Cristo fez por ele. Cristo morreu por ele, por mim, por você. Cristo fez esse ato levando os nossos pecados naquela cruz. Ele não sabia disso. Ele não tinha ouvido ainda de alguém que pregasse o Evangelho para ele naquele momento. E quando ele ouviu disso, ele sentiu essa vontade, né, de se arrepender, de ter um encontro com Cristo verdadeiro. E o Espírito Santo de Deus ali viu nele essa devoção, essa entrega de vida. Ali ele não sabia o que Jesus mesmo disse dele, em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Faltava para Cornélio esse
encontro verdadeiro com Cristo. E Deus proporcionou isso para ele. Deus deu a oportunidade para que ele pudesse ouvir de Pedro essas palavras. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão esperando simplesmente ouvir isso, ouvir o Evangelho da nossa boca. Nós devemos olhar para as pessoas ao nosso redor aí e falar para elas: Cristo morreu por mim e por você. Podemos ter uma vida boa, justa diante das pessoas, mas sempre nos faltará Jesus sendo o Senhor nas nossas vidas. Eu posso ser um ótimo vizinho, um ótimo funcionário, um ótimo patrão, um ótimo filho, um ótimo pai, mas se eu não tiver Cristo guiando a minha vida, vai faltar sempre alguma coisa. A sua vida, ela pode ser uma vida de caridade, uma vida de entrega às pessoas que necessitam, né? Mas se você não tem Cristo controlando a sua vida, sempre vai faltar alguma coisa. Que Deus possa enviar Pedros para falar com você, para te levar o Evangelho, para levar a sua palavra, para te confortar nesse momento difícil, para que você possa entender que realmente Ele está no controle de tudo. Que eu e você possamos ser um Pedro na vida das pessoas que ainda não conhecem, dos meus vizinhos, dos meus parentes que ainda não encontraram esse Salvador, não entenderam o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Que a gente possa levar esse Evangelho para as pessoas, para que essas pessoas possam ter uma vida de total entrega e devoção a Cristo. Em 2 Coríntios 3, 2 e 3, Paulo fala assim: vocês mesmos são nossas cartas, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados desse nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Que nós, como cartas de Cristo, nós possamos ser lidas pelas pessoas como uma carta boa, uma carta agradável, uma carta que vem trazer esperança nesses dias difíceis, uma carta que possa trazer conforto nessa situação que nós vivemos, um consolo, uma carta que possa trazer alegria que só Jesus pode nos dar, para mim e para você. Vamos orar nesse momento. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos falando e estudando um pouquinho do Evangelho. Eu sei que esse capítulo ele tem muitas outras situações ali que nós podíamos estar trabalhando, históricas e tudo mais, mas Deus ele falou comigo nessa questão, né, da piedade e do temor a Deus. Vamos orar então nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque através da Sua palavra nós vemos como podemos seguir um modelo de vida, Deus. Como podemos ser pessoas melhores diante do Senhor, Deus. Os nossos atos de bondade, a nossa caridade, muitas vezes elas, sem o Senhor cuidando das nossas vidas, Deus, ela não tem significado nenhum. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Que a gente possa ter uma vida de devoção como Cornélio teve, de entrega, de ser um testemunho para as pessoas, e que nós possamos ser como Pedro também, Deus, pessoas que vão levar esse Evangelho para quem não te conhece ainda, Deus, para quem não sabe do seu sacrifício naquela cruz, Deus. Ajuda para que a gente possa cada dia, Deus, ser usado pelo Senhor nos momentos onde pessoas estão necessitadas, Pai, de ouvir a Sua palavra. Pessoas estão desesperadas por não saber o que acontecerá no amanhã, mas o Senhor é um Deus que cuida de cada detalhe. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é um Deus bom em todas as situações. Em todas as situações que nós passamos, o Senhor cuida de cada um de nós. Abençoa cada família, Deus, da nossa igreja, cada irmão que vem enfrentando uma situação de enfermidade, Pai, que o Senhor possa visitá-los, Deus.
Que o Senhor possa olhar para essa situação do nosso país, essa crise que nós estamos enfrentando também agora, Deus, e nos ajudar, Pai, nesse momento, nos socorrer. Que essa doença não se espalhe mais, que essa pandemia não se espalhe mais pelo nosso país, que não haja mortes, Deus, no nosso país. E nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós e que a gente possa entregar as nossas vidas ao Senhor, Pai. Abençoa, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe e espero que vocês...